Uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez, ou pela primeira vez, muito bem-vindos a esta casa de orações, de estudos e de auxílio espiritual. E que a paz de Deus e a proteção dos bons espíritos esteja com cada um e se estenda a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais. Eu convido a todos para que nesses instantes possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por mais esta oportunidade em que nos concedem de estarmos aqui reunidos e unidos a cada um, através dos corações, dos pensamentos e das vibrações. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, ao nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor e aos mentores desta casa. E voltemos os nossos pensamentos até os nossos lares, onde residem nossos entes queridos. Te pedimos, Senhor, em sua infinita bondade, permita que o plano espiritual possa por lá visitar e leve e jorre sobre cada um que lá habita um bálsamo salutar, transmitindo-lhes paz, amor e união. E que as nossas vibrações essa noite, os nossos bons e melhores pensamentos, possam chegar a todos os nossos irmãos que se encontram no anonimato, que vivem na escuridão, que desconhecem a bondade e a misericórdia do Pai. Que as nossas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos que se encontram encarcerados nas cadeias e nas penitenciárias. Erraram sim, mas são nossos irmãos. Que o arrependimento possa tocar os seus corações e as suas mentes. Que as nossas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos que se encontram com a saúde debilitada, àqueles que se acham internados nos leitos hospitalares. Pai de infinita bondade, permita que os médicos espirituais cheguem em seus auxílios, ajudando-lhes no restabelecimento da saúde. Que as nossas vibrações cheguem a todas as nossas crianças, em especial àquelas que muitas vezes marginalizadas e até mesmo abusadas acabam por percorrerem os caminhos errados desta vida. Te pedimos, Senhor, tocai o coração de cada uma, mostrando-lhes um melhor caminho a seguir, mas principalmente nos corações dos homens para se conscientizem do mal que eles possam estar causando. E que as nossas vibrações possam chegar a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, aqueles que mais necessitarem. Vamos pedir pelo nosso irmão Mauro Luiz, para que receba a assistência do seu mentor em nos transmitindo o Evangelho desta noite, e que ele nos sirva de adiantamento moral, espiritual, e é com os nossos corações repletos de paz, amor e de muita fé que te ofertamos, Senhor, a oração que o vosso próprio Filho nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido, e não nos deixes cair em tentações, livrando-nos, Senhor, de todo o mal, e que assim seja. Boa noite a todos. Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será.
A proposta do Evangelho desta noite é nos trazer o acréscimo e entendimentos quanto a muitos valores que nós vivenciamos, que nós presenciamos em nossas vidas. O Evangelho de hoje nos convida a refletir no Deus que há dentro de nós, porque nós somos centelhas divinas, e o profeta que há dentro de nós. E a responsabilidade deste compromisso divino que nós abraçamos ao reencarnar, ao aqui retornarmos. A pergunta que nos fazemos é: quantas pessoas confiam em nós? Quantas são as pessoas que acreditam em nós? Quantas são as pessoas que confiam em nossas palavras, nas nossas orientações, nos nossos encaminhamentos, nas diretrizes e nos caminhos que nós mostramos? Quantas são essas pessoas? Nós podemos dizer que são muitas. O filho tem para com seu pai, para com sua mãe, a confiança de que aquilo que os seus pais dizem a ele ou orientam é para o seu bem, que aquilo que os seus pais profetizam é para a sua segurança e para a sua melhora. Correto? Faz sentido, gente? O professor que dá a sua aula, ao transmitir o conhecimento aos seus alunos, ele transmite, ele profetiza confiança e profetiza conhecimentos. Cada um de nós, a todos os momentos, estamos profetizando. Estamos levando mensagens importantes que podem e fazem diferença na vida das pessoas e até mesmo nas nossas próprias vidas. Porque quando falamos ao outro, primeiro falamos a nós. E tudo aquilo que nós falamos e pensamos fica registrado no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente. E esses valores serão usados nos momentos adequados. O evangelho desta noite, a proposta é falarmos sobre os falsos profetas, especificamente sobre os falsos profetas da modernidade. E nós vamos buscar na leitura do evangelho as orientações. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E nos diz: reconhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, e não se cortam cachos de uvas sobre as sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso é uma citação em São Lucas. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos ferozes. Vós os conheceis pelos seus frutos.
Pode-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. A conhecereis, pois, por seus frutos. Essa já é uma citação em Mateus. E continua ainda aqui em Mateus. Guardai-vos de alguém que vos seduza, porque vários virão sobre o meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muito. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será muita, a caridade de alguns se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou ali, não o creais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, e se for possível, os próprios escolhidos. Essa citação continua em Mateus e em São Marcos. O Evangelho da Noite nos ajudará a falarmos sobre os falsos profetas da modernidade. Nós nos referimos a todos aqueles e a todos nós que temos quando em nossas mãos as responsabilidades de fazer a diferença na vida das pessoas, quando nos comprometemos a vir para essa existência com o objetivo de divulgar as coisas da divindade, do ensinamento crístico, para que de tal forma possamos fazer a diferença em nossas vidas e na vida das pessoas. Quando nós reencarnamos, trazemos no nosso planejamento evolutivo vários acontecimentos, várias oportunidades e algumas missões já estabelecidas. E podemos chegar aqui muito animados para essa nova existência, com energia, com fôlego, para cumprir aquilo que lá atrás nós nos comprometemos e planejamos. Entretanto, no correr dos nossos dias, nós vamos nos desviando do compromisso que nós abraçamos. Nós vamos percorrendo outros caminhos que não são aqueles com os quais nós nos comprometemos. Somos espíritos de milhões de anos, de esforços múltiplos, com conhecimentos, com recursos, com os quais nós podemos dividir com as pessoas e ajudar as pessoas. Mas trazemos já a capacidade intelectual, a capacidade de conhecimento, de divulgar, de explicar, de ensinar aquilo que o Cristo nos deixou. Entretanto, muitas vezes nós nos perdemos naquilo em que nós nos comprometemos. E ao invés de seguirmos o caminho que abraçamos, começamos a percorrer estradas tortuosas, porque começamos a nos ligar com outros valores. Gostava sempre de ouvir Padre Léo falando com aquele seu vozeirão. Ele dizia: ligai-vos às coisas do alto. O seu timbre de voz vibrava e aquilo era tão gostoso de ouvir, tão intenso. Ligai-vos às coisas do alto.
E quantas não são as oportunidades, as ocasiões em que nós não nos ligamos às coisas do alto, mas nos ligamos às coisas da matéria, do transitório, de tudo aquilo que nós não poderemos levar. E nós vimos na história da humanidade quantas não são as condições, as ocasiões, as oportunidades, os acontecimentos em que homens de potencialidade elevada, de capacidade extraordinária, fugindo dos seus compromissos, quando se colocam na frente de um rebanho a conduzir almas, a orientar almas, acabam se perdendo. O Evangelho nos diz: não acrediteis nos falsos profetas. Somos todos nós, não podemos dizer são aqueles que, vamos nos incluir, somos todos nós, quando deixamos nos desviar dos ensinamentos divinos, dos ensinamentos de Jesus. Mas isto é verdadeiro? Sim. Se olharmos na história lá atrás, no tempo da Inquisição, quantas não foram as pessoas que cometeram crimes atrozes, mas através do vender a sua alma, doar as coisas materiais junto aos religiosos de sua época, não foram condenados, não responderam pelas suas atitudes. E trazendo essa história toda para a modernidade, para que possamos falar daquilo que nós estamos vivenciando, nós ainda hoje continuamos convivendo com os falsos profetas. Somos todos nós, quando nos utilizamos da religião, quando nos utilizamos desse recurso fantástico, falamos em nome de Deus, em nome do Cristo, mas o nosso interesse real não é esse. E estamos vendo quantos não são aqueles que profetizam a espiritualidade, a religiosidade, o cristianismo, mas não em favor, pensando no coletivo, mas sim na locupletação pessoal, no favorecimento pessoal. E nós estamos vendo tantos ensinamentos religiosos, tantos ensinamentos crísticos maravilhosos, alimento do nosso espírito, sendo conduzidos de forma equivocada. Por pessoas ou por segmentos que desejam se favorecer da fé alheia, da necessidade alheia, do momento difícil alheio. E nós vamos encontrar hoje um número elevado de pregadores que a sua pregação está mais voltada à arrecadação financeira, à arrecadação material, para a sua locupletação, e se utilizam dos momentos, das fragilidades das pessoas ou da falta de conhecimento. E esses falsos profetas modernos, nós vamos encontrar quando observamos a utilização equivocada desses recursos, quando permitem ou não se importam na transformação, auxiliar as transformações das pessoas. Estão mais voltadas naquilo que podem arrecadar. Estão mais voltadas
aquilo que podem se favorecerem e não preocupados com a transformação que o outro possa ter. Desde que aquilo que lhe realmente interessa esteja sendo alcançado. O Papa, mais ou menos com essas palavras, disse que a verdadeira religião, a melhor de todas as religiões, é aquela que colabora para a transformação, para a melhora do ser humano. Isso muito importante e muito correto. Outros recursos que se usam desses profetas modernos é o Deus cambista. As casas de câmbio, por exemplo, é quando nós trocamos o real por dólar. Então, nessas pregações, nessas orientações, ouvimos dizendo: deem o seu dízimo, deem a sua contribuição, porque tudo vos retornará em dobro. Se utilizam da fé alheia para ludibriarem as pessoas, e quando nós inadvertidamente ou por falta de conhecimento acreditamos que aquilo que nós doarmos retornará em dobro, ficamos esperando que tudo isso venha em dobro. E nós sabemos que isso não irá acontecer. Entretanto, se utilizando da entonação de voz, das pregações, muitas vezes colocando a Bíblia em suas mãos e fazendo acreditar, as pessoas acreditarem que aquilo que ele está dizendo é verdadeiro, corresponde à divindade. E encontram sustentação quando trabalham a fé abalável das pessoas. Isto virou um comércio muito importante e muito significativo e altamente negativo. E o que nos faz trazer o evangelho desta noite com essa intitulação? Encontramos numa citação de Kardec, bem lá atrás, quando ele nos diz: Deus não vende os benefícios que concede, não subordina a uma soma de dinheiro um ato de clemência, de bondade, de justiça, de sua misericórdia. Se acharmos imoral pagarmos para termos a proteção de um poderoso na terra, seria correto pagarmos pela ajuda do Criador do universo? Colocado por Kardec na codificação da doutrina espírita. E sintetizando aquilo que foi colocado para nós, estamos vendo que nós temos hoje muitos vendedores de indulgência. E a doutrina espírita vem nos alertar, vem nos mostrar o que é a caridade, o valor dos ensinamentos da indulgência, o valor dos ensinamentos da clemência e dos profetas que nós deveremos seguir. E a pergunta que fica a cada um de nós nesta noite é: haverá alguma de nossas atitudes que estejamos nos comportando consciente ou inconscientemente desta maneira? Nós, como pais, somos referências para com os nossos filhos. E eles acreditam naquilo que nós falamos e que fazemos. Quando nós não correspondemos aos ensinamentos de Jesus, nós, de certa forma,
estamos sendo falsos profetas, porque falamos uma coisa e fazemos outra. Quando estamos no nosso profissional, exercendo as nossas atividades que nos trazem uma remuneração, se nós não tivermos a consciência da qualidade daquilo que nós vendemos, daquilo que nós ofertamos, se ela não corresponder àquilo que nós pregamos, nós também seremos falsos profetas. Então, quando na caminhada desta nossa existência, estamos ao lado de pessoas que confiam muito em nós, cabe o profeta divino que há dentro de nós fazer as pregações, os ensinamentos, como Cristo nos ensinou, para que toda a nossa caminhada e a caminhada do nosso semelhante seja mais leve, seja mais reta, mais correta. E que possamos, quando falarmos da doutrina espírita, quando nos referirmos à divindade, levando esperanças às outras pessoas, realmente fazermos aquilo que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E que tudo aquilo que formos profetizar, seja com esperança, com fé, com amor, com compaixão, com responsabilidade. Porque caminham ao nosso lado tantas pessoas que nos amam, tantas pessoas para as quais nós somos tão importantes. Nós estamos encerrando o Evangelho desta noite, voltando aos nossos lares com uma responsabilidade maior ainda, para que no nosso dia a dia, nas pequenas coisas que nós fazemos, que possamos ser sempre os profetas do bem. Ao sairmos da nossa casa de oração, que nós sejamos profetas da esperança, da paz, da harmonia, da alegria, de que tudo é possível, de que tudo dará certo, de que tudo se realizará naquele que tudo pode, naquele em quem nós cremos. Que sejamos como Jesus, profetas da nossa divindade, e por onde nós caminharmos, que a nossa estrada seja profetizada de luz, de paz, de rumos, de caminhos para todos aqueles que nos fazem companhia nessa jornada. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. Nós vamos fazer o sorteio dos nossos livros, do número 1 ao 34. Fala o número, Pércio. 4. Número 4. O livro Segredos da Alma. Por Mônica de Castro. Segredos da Alma. Depois que você ler, você conta para nós o segredo, tá? O número, Cibele. 15. O preço de ser diferente. Também de Mônica de Castro. O número? 23. Psicografado por Mônica de Castro, pelo espírito de Leonel. Bom proveito.
Número 13. A vida sempre vence. Pelo espírito de Marco Aurélio. Boa leitura. Gente, aqueles que receberam os livros após fazer uso da leitura, passe para frente, doe, para que outras pessoas tenham acesso a esses recursos. Obrigado a todos. Muito bem, meus irmãos. Após as reflexões sobre o Evangelho, que a mensagem do Evangelho é, sem dúvida, para modificar a nossa vida, para meditarmos a respeito de tudo o que nos acontece e tudo o que podemos fazer para nos tornarmos melhores. Vamos às nossas vibrações, para que possamos receber nesta noite, mais uma vez, onde estivermos, cada um em seu lar, em seu ambiente de trabalho, aqui em nossa companhia. Vamos mentalizar esse mestre de amor, de luz, que tantas bênçãos nos trouxe. Vamos nos conectar com os espíritos de luz responsáveis por esta casa, para que derramem sobre nós nesses momentos as energias que nos curam, que aliviem nossas dores, que cure os nossos tormentos, tormentos da alma, tormentos do corpo físico. Que essas bênçãos se derramem sobre nós, gota a gota, penetrando em nossas almas, em nosso corpo, em nosso coração, tratando todas as feridas que temos, conduzindo-nos a refletir sempre sobre o que fazemos, sobre a forma como conduzimos as nossas vidas, se estamos vigiando os nossos pensamentos, para que eles sejam, mesmo nas tormentas, pensamentos de luz, de amor, de harmonia, para que cada um de nós constantemente esteja sintonizado com o plano maior e possamos da mesma forma envolver a todos os que estão ao nosso redor. Vamos, meus irmãos, pedir a Jesus que da mesma forma como recebemos agora todas essas bênçãos, possamos desejá-las também para todos os nossos irmãos que se encontram adoecidos, seja pelo Covid, por qualquer outra doença que tenha atingido a tantas pessoas. Que cada um creia que somente por Deus e pela necessidade própria de cada um de nós é que passamos por tudo que passamos, mas que também podemos modificar de acordo com a nossa maneira de pensar. Vamos desejar que essas mesmas energias de luz envolvam a cada criatura encarcerada, que cometeram crimes, que resvalaram na sua caminhada,
para que recebam igualmente as bênçãos de Jesus. Jesus mesmo disse no seu Evangelho que não viera para os sãos, mas para os que estavam doentes. E todos aqueles, meus irmãos, que cometem o mal, com certeza são doentes da alma. E se conseguirmos enxergá-los assim, com certeza seremos envolvidos pela compaixão e pelo perdão. Que possamos vibrar, meus irmãos, por todos os nossos irmãos em humanidade, independente de religião, de raça, de crença, todos igualmente filhos de Deus, merecedores da nossa oração. Vamos vibrar pelos governantes de todas as nações, para que se recordem do seu comprometimento, para que busquem em seus corações a inspiração maior para as suas ações, tendo à sua frente não apenas pessoas, mas irmãos, a quem dirige, a quem determina certas situações. Vibremos, meus irmãos, pelos governantes do nosso país, por todos aqueles que lamentavelmente deixam de cumprir o seu papel. Precisamos orar por eles. Por mais que a atitude deles nos fira, nos atinja, precisam de nossas orações, porque também são doentes. Vamos vibrar, meus irmãos, pelos nossos ambientes de trabalho, nossos colegas, chefes, subordinados. Que sejamos a luz a penetrar nos ambientes onde exercitamos nossas tarefas. Que possamos vibrar pelos nossos lares, nossos familiares, sendo sempre o porto seguro para todos aqueles que convivem conosco. Não nos esqueçamos, meus irmãos, que somos uma família perante Deus e devemos bondade, gratidão e amor a todos eles. Que Jesus nos abençoe e ampare sempre. Vamos aguardando que alguém direcione vocês para a saída, para que não tenhamos aglomeração. Por favor.